para a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Olha, aleluia, essa palavra vai te curar hoje, vai te restaurar, vai te libertar, creia nisso. Abre em Mateus 18, 21, nós vamos ler até o versículo número 35, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, até o verso de número 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, preste atenção nos valores, 10.000 talentos e 100 denários, e arrancando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do inferno, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? O tema da mensagem de hoje é: quem foi perdoado, perdoa. Quem foi perdoado, diga para o irmão ao seu lado: quem foi perdoado, perdoa. Olha só, nós acabamos de contar uma parábola que Jesus contou como resposta a uma pergunta de Pedro. E a pergunta de Pedro foi muito objetiva: quando alguém me ofende, quando alguém me distrata, quando alguém faz algo que mexe comigo e que me deixa ferido, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? E Pedro, achando que estava arrebentando, ele disse: até 3 vezes, até 7 vezes. Jesus disse: não, 7 não, até 70 vezes 7. Essa parábola, irmãos, enfatiza 2 verdades. Quantas verdades? 2. A primeira verdade é que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Os seus pecados passados, cometidos antes de você converter a Jesus, todos eles foram perdoados. Mas depois que você converteu, você pecou, sim ou não? O sangue de Jesus te lavou e te perdoou. Mas daqui para frente, ainda que nós não queiramos, porque nós amamos Jesus, nós estaremos ainda sujeitos ao pecado. Os nossos pecados futuros já foram perdoados na cruz do Calvário. Essa é a primeira verdade. Mas há uma segunda verdade,
Ouça, a verdade é que da mesma forma que nós fomos perdoados, nós também devemos o quê? Perdoar. Então nós estamos diante de um dos textos mais importantes do Evangelho, em que poucas vezes nós compreendemos. Muitas pessoas disseram assim: depois da pandemia, o mundo será outro. Depois da pandemia, as pessoas serão mais empáticas, serão mais tolerantes. Depois da pandemia, já que houve tanto isolamento social, já que as pessoas que se amavam não podiam conviver juntas, isso vai impactar a vida das pessoas. Elas vão melhorar, elas vão ajudar mais umas às outras. Eu não sei se eu sou pessimista, mas para mim piorou. Para mim, depois da pandemia, piorou. As pessoas estão mais intolerantes, não perdoam, não têm empatia, não são compassivas, não aceitam o pedido de perdão de outras. Piorou. Mas você é crente? Tem crente aqui? Porque eu vim aqui para falar com crente. Essa pregação é para crente. Se você não é crente, você pode ouvir, mas é para quem é crente. Eu preciso te contar que crente perdoa. Crente precisa compreender e aprender a perdoar. Só que para que eu aprenda a perdoar e compreenda que eu tenho que perdoar quem me ofende, primeiramente eu preciso entender que eu fui perdoado. Porque se eu não entender que eu recebi o perdão de Deus, se eu não compreender que eu fui perdoado dos meus pecados, eu não vou perdoar os outros. Então Jesus ele vai contar essa parábola, é chamado de parábola do credor incompassível. E Jesus então fala de um rei muito rico que tinha muitos servos. E um dia ele resolveu ajustar contas com todos os seus servos. E por algum motivo, um dos servos dele lhe devia muito dinheiro. Para você ter ideia, a dívida ela era impagável. A Bíblia diz aí 10.000 talentos. E se você hoje chegar na sua casa, for lá no Google, ou se você for lá no chat e você perguntar quanto é 10.000 talentos, você vai ter a resposta que eu vou lhe dar. Sabe quanto que é hoje? Quanto aproximadamente significa 10.000 talentos? 357 milhões de dólares. Esse pecou muito, viu? Convertido em reais, 1,9 bilhões, ou bilhão de reais. Significa que aquele homem tinha uma dívida que jamais poderia ser paga, impossível, impagável. Ele poderia trabalhar a vida toda, ele poderia fazer o que quisesse, ele não pagaria, não havia nenhuma possibilidade de pagar. E no desespero dele, escute, quando o Senhor vai ajustar contas com ele, no desespero dele, ele diz assim: tem um pouquinho de paciência, que eu vou pagar. Mas quem chegou lá não foi o rei, quem chegou para cobrá-lo foi o credor. E o credor chegou com uma ordem: já que ele não tem como pagar, traz escravo ele, a mulher dele e os filhos dele. Porque não há como pagar, paga com a vida. Vai ser escravo, filho, por gerações, vai ser escravo e vai pagar isso que você deve. Ele ficou desesperado, irmãos. Talvez não pensando tanto nele, mas pensando nos filhos e dizendo: e agora? Meus filhos vão ser escravos, eu nem sei, cada um talvez vai para um lado. Meus filhos vão ser separados, um vai para um lugar, um outro vai para uma casa, eu não quero isso de jeito nenhum. Então diz a Bíblia que ele clamou, ele pediu compaixão, ele disse: olha, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, perdoa. E você leu comigo que houve o que? Perdão. Quem esse rei representa? Jesus vai dizer, o rei representa Deus. Agora o servo devedor representa eu e você, cada um de nós, porque nós também tínhamos uma dívida, irmãos, uma dívida por causa dos nossos pecados. Eu não sei se você já pensou o quanto na sua vida você pecou, porque na lei o pecado era dado quando havia uma ação,
e não uma intenção. Mas quando Jesus vem, ele diz: olha, agora se você tem uma intenção de pecar, você já pecou. Se você tem uma intenção de matar alguém, você já pecou. Se você tem uma intenção de trair seu cônjuge com alguém, ainda que não faça, já pecou. Então nós pecamos pra caramba na nossa vida. Nós pecamos muito. Não há alguém aqui que diga: eu nunca pequei, porque a Bíblia diz que todos, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então imagina qual o tamanho dos nossos pecados. Agora, os nossos pecados fizeram com que nós contraíssemos uma dívida com quem? Com Deus, porque Deus é santo, porque Deus não tem pecado, porque Deus é justo. Então o que acontece? Ouça, já que nós temos uma dívida com Deus, nós precisamos pagar, mas a dívida ela é o que? Impagável. Então como eu pago? Com a minha própria vida. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos que morrer, eu e você morremos, por causa dos nossos muitos pecados. Não havia outra hipótese, não havia outra solução, não havia outra saída. Então o servo ele vai e clama ao rei e diz: não há como pagar, e o rei o perdoa. Da mesma forma, nós um dia clamamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados e fomos perdoados. O sangue veio e nos perdoou, nos purificou. Não tinha como pagar a nossa dívida com Deus. Mas escute, para que a nossa dívida fosse paga, havia necessidade que morrêssemos. Nós não morremos. Quem morreu para pagar a nossa dívida? Jesus. Então quando nós tomamos a ceia, estamos diante da mesa, e aí na sua mão você tem o cálice e o pão. O cálice representa o sangue, o pão o corpo. O que nós estamos lembrando? A morte do Senhor. Qual que é o objetivo? Pagar a dívida que eu tinha. A morte do Senhor é para pagar os meus pecados. Sangue veio, Jesus morreu, então o Filho de Deus teve que vir a esse mundo morrer em nosso lugar. E lá na cruz, quando Jesus é ferido, é castigado, e você conhece toda a história, eu não tenho tempo para me aprofundar nisso, mas lá na cruz Jesus fala algumas coisas, e uma das últimas palavras de Jesus é: está consumado. E a palavra é uma palavra no grego chamada teletestai. O que significa teletestai? A dívida foi quitada, a dívida foi paga, não se deve mais nada. Aleluia! O céu ouviu, o inferno ouviu, a terra ouviu. A minha dívida, a sua vida, os nossos pecados, passados, presentes e futuro, foram todos pagos. Não há mais dívida, nós não vamos mais morrer por causa dos nossos pecados. Fomos justificados. O sangue de Jesus nos deu perdão completo. Por isso você não vive mais debaixo de culpa, condenação. Você não vive mais chorando e dizendo: Deus, eu sou um pecador, misericórdia, eu vou morrer a qualquer momento, Deus. Porque o diabo quer colocar culpa e condenação sobre você, mas você precisa ter a mentalidade de que você já foi perdoado. Aleluia. Aquele homem o perdoa. O rei o perdoa de uma dívida de bilhões, e ele vai embora. A mulher dele agora não vai ser mais escravo, os filhos dele não serão mais escravos, e ele está livre, porque foi pago, teletestai, está pago, você pode ir embora. É 1 bilhão de reais, 357 milhões, 10 mil denários, está pago. Ele vai embora. Só que no caminho ele encontra com um servo que trabalhava para o mesmo rei. Escute isso, porque agora a gente entra na pregação de hoje. Foi uma introdução que eu dei. Ele encontra com o servo um amigo, e ele lembra que o amigo dele lhe deve. E quanto o amigo lhe deve? 100 denários. Quanto equivale 100 denários no dia de hoje? Equivale algo em torno de
10 mil a 20 mil reais. Então ele tinha uma dívida de 1 bilhão, quase 2 bilhões, e alguém deve para ele 10 mil reais, alguém deve para ele 20 mil reais, e aquele homem, da mesma forma que ele, não pede o perdão da dívida. Aquele amigo dele não diz: olha, eu não tenho como te pagar, aniquila a dívida, passa um X aí, deixa para lá. Aquele homem só diz para ele: por favor, tem compaixão de mim, me dá um tempo, eu vou conseguir te pagar. Era uma dívida pagável, sim ou não? Sim, dá para pagar. Talvez ele tivesse que trabalhar muitos anos, mas ele pagaria. Mas aquele homem resolve não perdoá-lo. Esse homem representa a gente. Primeiro fomos perdoados, e na nossa vida, escute, na nossa caminhada, nós vamos encontrar com pessoas que estão nos devendo, sim ou não? Sim, e não necessariamente dinheiro. Talvez o que menos tenha valor que alguém nos deva é o dinheiro, mas nós vamos encontrar na vida pessoas que nos devem um pedido de desculpas, pessoas que nos devem uma retratação, pessoas que nos devam uma palavra de agradecimento porque fizemos algo por elas, pessoas que nos devam uma honra, um elogio, porém nem sempre isso acontecerá. Encontraremos com quem nos deve, e se a dívida é pecado, nós pecamos contra Deus, mas às vezes nós pecamos contra pessoas, sim ou não? Sim, porque você pode pecar contra Deus, mas você pode pecar contra pessoas. E como nós pecamos contra alguém? Nós pecamos contra alguém quando nós a ofendemos. As pessoas pecam contra nós quando elas são desleais. Nós pecamos contra alguém quando nós caluniamos essa pessoa, ou a invejamos, ou puxamos o seu tapete. As pessoas pecam contra nós quando elas fazem fofoca a nosso respeito, inventam uma história, mentem a nosso respeito. E por mais que você se ache uma pessoa justa, perfeita, porque lembre-se que nós sempre somos o amargurado, mas nós nunca reconhecemos que nós produzimos amargura nos outros. Nós sempre falamos: não, fulano me traiu, fulano me abandonou, fulano foi desleal comigo, fulano pisou na bola comigo, fulano lá no trabalho puxou meu tapete, mas nós nunca reconhecemos que nós também somos capazes de fazer isso, e somos, porque nós ainda cometemos pecado. E diante de tudo isso, irmãos, nós temos uma decisão. É a pergunta de Pedro, está no versículo 21, coloca lá para mim, por favor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, essas pessoas que me ofendem, essas pessoas que me ignoram, essas pessoas que me distratam, essas pessoas que eu tanto ajudei e agora viraram as costas para mim quando eu precisei, será que eu tenho que perdoar elas mesmas? Aquela pessoa que falou mal de mim e eu só fiz o bem para ela, será que eu tenho que perdoá-la mesmo? Aquela pessoa que disse uma palavra tão dura que entrou no meu coração como uma flecha, uma espada, será que eu tenho mesmo que perdoá-la? Quantas vezes? E como eu disse, Pedro achou que arrebentava, porque ele disse 7. Por que Pedro disse 7? Porque a tradição judaica dizia que alguém com espírito evoluído era capaz de perdoar uma mesma pessoa 3 vezes. Então o judeu dizia: se você é capaz na vida de perdoar uma pessoa 3 vezes a mesma pessoa, você é um ser evoluído. Aí Pedro falou: eu vou fazer uma média aqui com Jesus, eu vou mostrar que eu sou mais evoluído do que os judeus, então eu vou dizer 7, vou mexer com Jesus, vou mexer com os outros discípulos, porque Pedro tinha essa característica, gostava de aparecer, gostava de fazer cena. Aí Jesus falou: não, 7 é pouco, é 70 vezes 7, é muito mais do que isso. Pedro, você não entendeu, você não compreendeu que você vai precisar perdoar muitas vezes, muitas pessoas.
Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso cônjuge num casamento? Quantas vezes nós temos que perdoar um irmão da igreja? Quantas vezes nós temos que perdoar uma pessoa que trabalha conosco? Quantas vezes nós temos que perdoar um parente, um familiar? Quantas vezes nós temos que perdoar os nossos filhos ou temos que perdoar os nossos pais? Quantas vezes? Tenha certeza que não é apenas 3 vezes, nem tampouco 7 vezes. Jesus não diz para você fazer um caderninho e contar 70 vezes 7, dá quanto isso? 490, não, Jesus ele usou aqui uma hipérbole, ele exagerou para dizer, você vai ter que viver em amor e perdão o resto da sua vida. Certa vez perguntaram para um teólogo, o que pode fazer com que uma pessoa mais se pareça com Jesus? Qual é a característica de uma pessoa que mais, qual a ação, qual a atitude de uma pessoa que a torne mais semelhante a Jesus? Porque você já sabe, se você é aqui da igreja, você já sabe, a obra de Deus é tornar você parecido com Jesus. Quem sabe disso, diga amém. Se você não é da igreja, eu vou te dizer, essa é a obra de Deus, nos tornar semelhantes a quem? A Jesus. E o teólogo respondeu, aquilo que nos faz mais parecidos com Jesus, é o perdão. Quando você perdoa, você está se tornando semelhante a Jesus. Diz o texto que aquele homem, diante do pedido do seu conservo, de perdoá-lo daquela dívida pequena, diz assim, ele entretanto não quis perdoar. Ele entretanto não quis perdoar. Escute, porque tudo na Bíblia tem um porquê, tudo na Bíblia tem um significado. Porque diz que ele não quis e não diz que ele não sentiu que deveria perdoar? Porque, irmãos, você precisa entender que o perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma escolha, o perdão é uma decisão. O perdão não tem a ver com quem lhe ofende, o perdão não tem a ver com quem lhe magoa. Às vezes a pessoa vai lhe ofender e ela nem sabe que lhe ofendeu. Às vezes você vai ficar amargurado com alguém e a pessoa não sabe. Às vezes você vai falar algo e você ofende a pessoa e você também nem sabe. Então perdão não tem a ver com os nossos sentimentos, mas o perdão é uma decisão baseada unicamente no conhecimento. Já que eu fui tão perdoado, quem sou eu para não perdoar? Então todas as vezes que eu vejo alguém dizendo eu não vou perdoar, ou mostrando com as atitudes dela que ela não vai perdoar, eu entendo, essa pessoa não compreendeu o perdão de Deus na vida dela. Porque se eu entender que eu sou pecador e que eu fui perdoado de uma dívida impagável, que o meu lugar não era esse palco, mas que o meu lugar era o inferno, como eu não vou perdoar quem me ofenda? Preciso compreender isso. Então, se eu fui perdoado, eu perdoo, eu preciso decidir perdoar quem me ofende, decidir perdoar quem me distrate. Você precisa todos os dias decidir, eu vou perdoar quem falou mal de mim, eu vou perdoar quem me humilhou. Porque o perdão bíblico, veja comigo Efésios 4:30, o perdão bíblico ele é um mandamento, não é uma opção. É uma escolha que eu preciso fazer debaixo de uma liderança, debaixo de um comando, debaixo de uma direção de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Você vai subir, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, porque você tem um selo, um penhor, uma garantia, é o Espírito Santo de Deus. Como Jesus sabe quem vai ser arrebatado? Como Deus sabe quem Ele vai levar para o céu? Quem tem o Espírito Santo é a marca, o Espírito Santo é a garantia. Amém, irmãos? Agora o 31 vai dizer,
Como eu entristeço o espírito? Fazendo o contrário do que está aí. Longe de vós. O que Paulo está dizendo? Longe. Longe de vós o que? Amargura. O que é amargura? Amargura é você ficar amargo com alguém porque você ficou chateado com a pessoa, porque você ficou ofendido com a pessoa. É amargura. Só que a amargura, ela tem uma sequência, e Paulo vai dizer qual é. Todas as vezes que você fica, ou permite que uma amargura entre no seu coração, o próximo passo vai ser a cólera. O que é a cólera? A cólera é a raiva. Então quando você é ofendido, o sentimento qual é? De raiva. E depois da cólera vai vir a ira. E depois da ira vai vir a gritaria, a discussão, a blasfêmia. O que é a blasfêmia? Você vai falar mal da pessoa, você vai contaminar os outros com a sua amargura. Você vai levar o lixo da amargura para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua igreja, para a tua célula. Você vai levar isso. Aí Paulo diz, e bem assim toda malícia. O que é a malícia? É a maldade. Então a pessoa ofendida, ela quer o mal do outro. E quando ela vê o mal do outro, ela ainda usa Deus. Ela disse, eu sabia, Deus fez justiça, Deus castigou. Não, Deus não faz isso. Deus é bom. Aí então Paulo diz, antes sede para com os outros benignos, compassivos, tem compaixão, perdoando-vos uns aos outros. O que a gente precisa fazer? Diz para o irmão ao seu lado, eu tenho que te perdoar. Tem uns que é difícil de perdoar, hein, irmãos? Tem uns irmãos aqui que é difícil de perdoar, mas você tem que perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, como? Olha só, como também Deus em Cristo vos perdoou. É aqui. Como é que eu perdoo? Como Deus me perdoou. Se Deus me perdoou, eu também vou o quê? Perdoar. Então quando a gente toma ceia, a gente precisa lembrar do perdão de Deus, mas também a gente precisa lembrar, eu não vou ficar com amargura no meu coração. Isso não me impede de tomar a ceia, mas eu deveria aproveitar o culto de ceia e checar o meu coração e falar, não, eu vou limpar o meu coração. Por quê? Diga, quem foi perdoado? Perdoa. Então, entenda, eu estou indo para o final, preciso que você entenda isso. Quando eu me sinto magoado, quando eu me sinto ofendido, quando alguém disse algo que me chateou lá onde eu trabalho, lá na minha casa, na minha igreja, porque relacionamentos acontecem essas coisas. Escute, quando eu sinto isso, sentimento veio. Eu tenho direito de negar o perdão? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu tenho direito. Por quê? Porque Deus me deu o quê? Deus me deu o quê, irmãos? Os irmãos estão aqui comigo, amém? Não dispersa, foca aqui. Eu tenho direito, porque eu posso dizer, eu não vou perdoar. Então eu já conversei com pessoas, né, irmãos? Eu tenho 25 anos só de pastor aqui, mais os outros anos pastores em outro lugar. Então já conversei com muitas pessoas que disseram, não pastor, eu não vou perdoar. Não, irmão, mas perdoa, resolve isso. Não vou perdoar. Eu vou morrer e vou levar para o túmulo essa mágoa. É uma decisão, é uma escolha que a pessoa faz, levar. Então você pode decidir, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas escute, toda decisão, ela traz uma consequência. Toda decisão traz o quê? Consequência. Então, quando você decide perdoar, escute, qual é a consequência? Alívio, paz, alegria, consciência limpa. Estou diante de Deus em paz. Perdoei. A pessoa falou isso de você, perdoei. A pessoa fez lá o mal aí e derrubou você lá no trabalho, perdoei. A pessoa traiu,
perdoei. A pessoa virou as costas para você, perdoou. O que você vai desfrutar? Alegria, paz, saúde, consciência limpa. Amém? Mas diz aqui o texto bíblico que quando aquele homem decidiu não perdoar, a história, escute, a história chegou lá para o rei. Irmão, escuta uma coisa, quando você decide não perdoar, o seu nome vai chegar lá no trono de Deus. Alguém vai contar para Deus, ó, fulano de tal está lá e não vai perdoar não. Não vai perdoar a mulher dele de jeito nenhum. Não vai perdoar o marido dele de jeito nenhum, o marido dela de jeito nenhum. Não vai perdoar o pastor de jeito nenhum, não vai perdoar o chefe de jeito nenhum, não vai perdoar o irmão da igreja de jeito nenhum, não vai perdoar o parente de jeito nenhum. Alguém vai contar para Deus. Contaram para o rei, e diz a Bíblia que o rei ficou muito indignado, porque o rei pensou, como alguém que eu amei tanto, como alguém que eu perdoei, como alguém que eu fiz tanto, não perdoou. Aí a indignação do rei, escute, ela virou fúria. Você quer viver debaixo da fúria do rei? Você quer viver debaixo da ira do rei? Evidentemente que não. Nós queremos viver debaixo da graça, do favor e da bênção de Deus. Então todos os dias nós precisamos fazer a oração que está em Mateus 6,12. Escute, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Oração do Pai Nosso. Você decide. Você ora, você acorda e diz, hoje eu vou perdoar assim como Deus me perdoou. Acontece algo, eu vou perdoar assim como Deus me perdoou. Aí no verso número 33 da parábola, o rei diz assim, não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O que faltou? Compaixão. E o que é compaixão? É uma atitude gerada pelo Espírito Santo. Então quando você tem compaixão, quando você é ofendido, ao invés de você dar lugar à raiva, ao invés de você dar lugar ao ódio, ao invés de você dar lugar à vingança, no momento da ofensa, você precisa abraçar a compaixão, falar, puxa, tadinha dessa pessoa, coitada dessa pessoa, nem sabe o que está fazendo, é imaturo, é infantil, é carnal, eu vou perdoar. Mas a consequência de não perdoar veio. 34, põe lá, Mateus 18, 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Sabe quem são os verdugos? Não é o verdureiro que vende verdura, não. Não é não. O verdugo eram os carrascos que castigavam as pessoas quando elas eram presas. Então a pessoa era colocada na cadeia e tinha um cara que ia lá castigar ela. Tinha lá um carrasco que ia bater, dar tapa, chicote, prender ela, os verdugos. A Bíblia diz que o rei que representa Deus, pegou essa pessoa que resolveu não perdoar, e diz a Bíblia que o entregou nas mãos dos verdugos para que ele pagasse toda a dívida. Aí aqui que pega muito para nós, porque o 35 vai dizer, assim também, Jesus vai dizer, meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então escute, irmãos, não tem opção. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, eu vou perdoar. Você diz amém? Você tem que tomar essa decisão, para você não colher as consequências, para as coisas não ficarem complicadas para você, porque a consequência da falta de perdão é a prisão da alma. A consequência da falta de perdão é a tortura interior, é o adoecimento físico e mental. Nós vamos participar da ceia, e Paulo falando da ceia, lá em 1 Coríntios, ele diz que na igreja haviam pessoas doentes, sabe por quê? Porque elas resolveram não perdoar, elas resolveram não discernir o corpo de Cristo. Elas comiam pão, elas tomavam o cálice, mas elas não entendiam que elas eram um só corpo. Por isso eu não posso ficar amargurado com ninguém, eu tenho que tratar isso no meu coração, eu preciso liberar o meu coração diante de Deus, eu preciso que o Espírito Santo me ajude a liberar quem me ofendeu, a liberar quem está devendo para mim. Eu preciso orar e dizer, Senhor, trabalha isso no meu coração, é difícil, eu não consigo, mas eu quero perdoar.
e o Espírito Santo vai te capacitar. Você crê nisso? Vai te ajudar. Alguém disse que a amargura é o veneno que o amargurado toma e espera que o outro morra. Doenças emocionais, psicológicas, físicas, chamadas de psicossomáticas, são resultados da falta de perdão. A amargura é uma tortura, sabe por quê? Você come, dorme, fala, pensa, sonha, conversa o tempo todo com o amargurado. Não se engane. Enquanto você não perdoa, você não é livre. Enquanto você não perdoa, você é escravo de quem lhe ofendeu. Tome uma decisão. Amém? Tome uma decisão. Seremos na vida ofendidos muitas vezes. Seremos na nossa vida muitas vezes caluniados, não compreendidos. Mas seja uma pessoa madura. Quantas pessoas que quando são ofendidas, elas dizem, não, eu vou separar, eu vou embora, eu vou sair, eu vou excluir, eu vou largar, eu não vou falar nunca mais. Mas essa é uma atitude que não resolve, porque por mais que você se distancie de quem lhe ofendeu, ainda que você vá morar no Alasca com os esquimós, você vai carregar essa pessoa com você, até que você resolva dentro de você o que está acontecendo. Às vezes não tem como resolver com a pessoa, já morreu, você não vê mais, mas você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, resolver isso dentro de você. Irmãos, muitos problemas, eu estou encerrando, nos casamentos, entre amigos, irmãos da igreja, entre casais, resolveriam simplesmente se houvesse perdão. Amizades que você perdeu, pessoas que você acessava, pessoas que você acessou, pessoas que você conviveu, pessoas que você fez negócio, pessoas que você congregou, resolveria se você resolvesse o quê? Perdoar. Mas alguém certa vez se diz, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero vê-la nem pintada de ouro. Eu perdoo, mas eu não quero mais olhar na cara dela. Sim. Você tem o direito de ir embora, você tem o direito de fechar a porta, você tem o direito de nunca mais falar com essa pessoa, mas eu só preciso que você reflita, se Deus fizesse isso com você, eu vou te perdoar, mas eu não quero olhar mais na sua cara, eu vou te perdoar, mas eu não falo mais com você, eu vou te perdoar, mas eu vou virar as costas para você, eu vou te perdoar, mas eu não vou mais responder você. Como seria a nossa vida se isso acontecesse? Então nosso perdão, ele precisa seguir o perdão divino, e isso não acontece na sua natureza, porque a minha natureza e a sua natureza carnal quer a vingança, a nossa natureza quer retribuir. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado no seu coração por meio do Espírito Santo. Sempre há um socorro de Deus. Eu não consigo perdoar o parente, eu não consigo perdoar o amigo, eu não consigo perdoar o líder, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Espírito Santo me ajuda, derrama amor no meu coração, e Ele vai fazer a obra em nome de Jesus, amém? Eu termino lendo Hebreus 12:15, Hebreus 12:15, nós vamos tomar a ceia, atentando diligentemente, quer dizer, o que é trabalho, se empenhe, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Irmãos, nós somos uma igreja que prega o evangelho da graça de Deus, amém? Não estamos aqui para trazer nenhum peso, nenhuma condenação para você, e temos entendido ao longo de muitos anos, que você não pode viver sem a graça de Deus, porque a graça é a capacitação sobrenatural, para que você possa prosperar, cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. A graça é o favor imerecido. Uma pessoa que não está debaixo da graça, ela vive debaixo de culpa, condenação, debaixo da lei. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que tem uma coisa que nos tira da graça de Deus. Diga misericórdia. Há uma coisa que nos separa da graça de Deus. Imagine um pastor sem graça, imagine um crente sem graça, imagine um ministro de louvor sem graça, imagine um líder de célula sem graça, imagine um casamento sem graça, imagine uma célula sem graça.
É muito difícil, mas quando há uma separação da graça de Deus? Quando nós permitimos no nosso coração a raiz de amargura. Toda vez que você fica amargurado, a graça não está mais fluindo na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor e de perdão. Então, para você voltar ao lugar da graça, você precisa tratar isso no seu coração. E escute, isso é uma coisa que você precisa tratar com Deus. Porque acredite, tem casos que são muito difíceis. Há ofensas que são muito pesadas. Há ingratidões absurdas. Há feridas incontestáveis. Mas você vai precisar dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso resolver isso. Trabalha isso no meu coração. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada. Você já viu gente perturbada? A pessoa chega no ambiente, ela perturba o ambiente. A pessoa chega no lugar, ela envenena os outros, porque ela está perturbada. Ela contamina os outros, por quê? Porque ela está perturbada. Aí o escritor Hebreus vai dizer: olha, trata isso no seu coração, não deixa essa raiz, porque ela vai te perturbar, e ela vai contaminar a outras pessoas. Então um pai, uma mãe amargurado, vai passar a sua amargura para os seus filhos, e os filhos vão passar para os netos, isso vai se perpetuar por gerações. Tome uma decisão hoje: eu vou andar em amor e perdão. Você vai desfrutar da graça, do amor de Deus, da bondade de Deus. É uma decisão que nós precisamos tomar todo dia. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Então tome essa decisão. Lembrou? Vou perdoar. Mas eu não estou sentindo, pastor. Não precisa sentir, só precisa crer. Perdoe, fique livre. Eu imagino uma pessoa morrendo. O que eu vou falar é pesado, mas eu preciso falar isso. E no atestado de óbito dela dizendo: morreu de quê? Morreu de câncer. E o inferno rindo, o diabo dizendo: não, isso daí morreu de amargura. Porque tem gente que morre de amargura. Uma pessoa morrendo e lá no óbito dela, infarto. E o diabo dizendo: não foi infarto não, foi ressentimento. Uma pessoa ficando doente nos ossos, porque diz o livro de Salmos que a falta de perdão adoece os nossos ossos. E uma pessoa ficando entrevada, e alguém dizendo: é uma doença, e o inferno dizendo: não, é amargura. Então nós não queremos isso, nós vamos andar em saúde, em perdão, em amor e graça. Você quer tomar essa decisão de andar em amor e perdão? Se você quer, tome o seu lugar. É uma decisão, você tem todo dia. Tome o seu lugar não, se coloque de pé no seu lugar. É uma decisão. Não espere sentir. Não espere sentir, apenas decida. Pastor, o que eu preciso fazer a partir de hoje? Se você está ofendido com alguém, tenta resolver. Se não der para resolver, resolve dentro de você. Amém? Dá para resolver, resolve. Não dá para resolver, resolve aqui dentro. Amém? Quando alguém te pedir perdão, nunca negue o perdão. Quem pode dizer amém? Amém. Não negue, você não deveria fazer isso. Aquele homem pediu perdão e o servo dele disse: não vou perdoar, pode pagar. Quando alguém te pedir perdão, perdoa. Mas eu não sinto, perdoa. O Espírito Santo vai te ajudar a sentir. Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Coloque a mão no seu coração. Eu creio muito que essa palavra vai libertar a vida de algumas pessoas aqui. Eu creio que essa palavra vai ser saúde para o seu casamento. Talvez você esteja amargurado com o seu cônjuge, amargurado com a sua esposa, com o seu marido, amargurado com os seus filhos. Talvez você carregue uma amargura dos seus pais, uma amargura de anos, de um ex-marido, de uma ex-esposa, e não tem mais como resolver.
resolva dentro do seu coração. Você carrega uma amargura de um ex-chefe, de um ex-patrão, você carrega uma amargura de um ex-líder, de um ex-pastor, resolve isso no teu coração, deixa o teu coração ficar limpo, para que você possa desfrutar da graça de Deus. Pai, nós queremos orar nessa noite, a oração que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ele nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então nós queremos perdoar, Pai, as ofensas, as incompreensões, as ingratidões, nós queremos perdoar as traições, nós queremos perdoar o que for necessário, mas nós queremos ter um coração livre de toda amargura, Pai. Se alguém aqui está adoecido por causa de uma mágoa, cura agora, cura a alma. Pai, se alguém está preso em um cárcere da alma, um cárcere das emoções, Espírito Santo, tira essa pessoa desse cárcere emocional, tira essa pessoa dessa prisão da alma. Se você está amargurado com alguém, você pode orar agora e dizer: Deus, eu estou amargurado com essa pessoa, mas depois dessa mensagem eu decidi perdoar. Decide, perdoa, fala para Deus, fala: Espírito Santo, me ajuda, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero liberá-la, eu quero perdoá-la. Deixa o Espírito Santo tratar isso no teu coração, deixa o Espírito Santo te libertar, te curar. Espírito Santo te curar, te restaurar, te libertar. Oh Senhor, nós queremos andar em amor, Senhor, nós queremos andar em perdão, nós queremos, ó Pai, ter compreensão do perdão que recebemos e não negar o perdão a quem nos pede. Nós queremos liberar o perdão a quem nos ofendeu, mas nós também queremos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor por quem ofendemos, por quem magoamos, por quem machucamos, às vezes sem pensar, sem querer, mas se fizermos, que o Teu Espírito nos ajude, o Teu Espírito nos capacite. Que haja cura agora, haja um bálsamo sendo derramado sobre o coração desses irmãos. Espírito Santo, haja um bálsamo sendo derramado sobre as casas, as famílias, os casamentos, os relacionamentos ministeriais. Haja um bálsamo que entre onde trabalhamos, na igreja que congregamos, na célula em que fazemos parte. Pai, haja restauração. Pessoas que foram vítimas de, Pai, abusos, pessoas que foram vítimas de agressão, pessoas que foram vítimas de uma mentira, de uma fofoca. Pai, ajude elas a perdoar, ajude elas a resolver isso dentro do coração delas. Às vezes jamais elas estarão diante dos seus ofensores, mas o Senhor pode ajudá-las a ser livres hoje. Que haja liberdade, liberdade para você viver o propósito profético de Deus, liberdade para que você possa viver o destino que Deus tem para você, liberdade para que você possa frutificar. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Que haja liberdade para você fazer a vontade de Deus, longe desse trauma, longe dessa amargura, longe desse ressentimento. Irmão, o Senhor está te curando, o Senhor está tirando essa amargura do teu coração, o Senhor está te restaurando, te tornando uma mulher livre, uma mulher sem nenhum embaraço, uma mulher abençoada, uma mulher que desfruta da graça do Senhor. Irmão, Deus está te fazendo um homem sem ressentimentos, sem amarguras, sem ódio
ódio no coração, sem desejo de vingança no coração. O Espírito Santo te liberta. Seja livre, livre para você prosperar no seu trabalho. Oh, rebachecalabanaia. O Espírito Santo está me dizendo, é uma palavra profética, pessoas anos paradas na vida por causa de um ressentimento. Hoje é um dia de decisão, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de transformação. Você vai viver a multiplicação, as coisas de Deus vão ser aceleradas na sua vida a partir de hoje, porque você está liberando o seu coração para viver o que você tem para você, o que Deus tem para você. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, ó Pai, nós bendizemos o teu nome. O Senhor é bom, te exaltamos. Levante as suas mãos, exalte ao Senhor. Agradeça pelo perdão que você recebeu, agradeça pela liberdade que você tem em Cristo Jesus. Pastor, eu não tenho que perdoar ninguém, eu estou resolvido, amém. Agradeça pelo perdão que você recebeu, desfrute do perdão que Deus tem para você hoje. Obrigado, Pai, nós somos atraídos pela cruz, nós somos atraídos pela cruz, fomos atraídos pelo perdão que nos foi dado na cruz. Ah, Jesus, Tu és o nosso plano melhor, Tu és o nosso plano maior. Nós podemos viver na Sua presença sem culpa, sem acusação, sem condenação. Nós bendizemos o Teu nome, nós